Boa noite a todos. Começando o 12º Conexão Sul Fluminense, trazendo para vocês sempre bate-papos gostosos, com conteúdo, com conhecimento. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Fernando Bueno, médico renomado de Resende, especialista em dor, em reumatismo e em outras áreas também. Vamos conversar com ele e entender mais como é que funciona a dor crônica. A gente vai chegando numa idade, né, que começa aquela coisa de dói tudo, né? Dói um pouco aqui, dói um pouco ali. Mas quando é que essa dor se torna crônica? Quando é que realmente a gente precisa ter um olhar especial para ela? Primeiro, agradecer ao Dr. Fernando pela gentileza de nos dar essa entrevista, esse bate-papo. Dr. Fernando, queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos aqui. Bom, em primeiro lugar, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu sou apaixonado. Eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis há um bom tempo atrás, os cabelos brancos não mentem, né? E eu fiz a minha especialidade em anestesiologia e depois de eu trabalhar um bom tempo como anestesiologista, algumas pessoas, outros colegas médicos me pediam para intervir em algumas coisas sobre dor. Em 99, eu comecei a trabalhar com dor na Unesp, em Botucatu, na Universidade de São Paulo, e depois eu fiz a minha pós-graduação em dor no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e ali foram 2 anos e 8 meses só lidando com dor. Eu trabalho com dor em Resende já há bastante tempo, desde 99 também, e desse tempo para cá eu fui notando que a dor ela tinha uma participação especial com outras áreas. A medicina de dor é uma medicina, vamos dizer assim, multidisciplinar, relacionada à ortopedia, à neurologia, à neurocirurgia, à própria reumatologia, à geriatria, à fisiatria. E aí eu me enveredei na área de dor e nessa área eu comecei a receber muitos pacientes também com patologias reumáticas e não satisfeito com a minha pós-graduação em dor, eu fui também fazer uma pós-graduação em reumatologia em São Paulo, também com o mesmo grupo do Sírio-Libanês, e depois eu fiz urgência e emergência, um mestrado baseado no tratamento pré-hospitalar e pós-hospitalar com relação aos pacientes com dor. Então hoje a minha vida ela é totalmente voltada a esse tratamento de dor na minha vida privada e também trabalho com anestesiologia, com algumas equipes fechadas aqui na cidade de Resende. Doutor, as pessoas têm muita dúvida. Eu recebi um monte de perguntas, eu até passei antes para o doutor para ele dar uma olhada. Quando é que a gente tem que se preocupar quando é que a gente vê que a dor é crônica? Porque às vezes a gente já acorda de mau jeito, não sei o quê, mas quando é que você tem que ter um olhar diferenciado para aquilo que você está sentindo? Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Na verdade, a dor ela convive com o ser humano desde que começou, né, a civilização. A dor ela é vista hoje como um problema, mas vamos categorizar de maneira rápida, né? Antigamente, as pessoas viam a dor como um castigo, como alguma forma dos deuses estarem castigando por alguma atitude ruim. Depois de um certo tempo, a dor ela foi vista como algo inevitável. Então, a gente cansou de escutar, não, vou operar e eu vou ter dor. Isso é assim mesmo. Então, a gente escutou muito isso. Isso é comum, a dor é assim mesmo. E hoje em dia, com a tecnologia, com o advento, a gente está vendo que a dor ela passou a ser um problema crônico, um problema de saúde pública, por uma série de fatores, Patrícia. Vamos lá. A nossa tempo de vida aumentou. A população ela tem uma expectativa de vida muito maior do que tinha anteriormente. Os tratamentos médicos eles estão mais invasivos, mais definidos, mais realizados de maneiras claras, com sucessos muito maiores do que eram antigamente. Vamos dar um exemplo, a pessoa tinha um problema de coração, infartava, a grande maioria morria. Hoje, quando a gente faz uma ponte safena, que a gente abre o peito de um paciente, a gente abre o tórax, esse paciente resolveu um problema que poderia levá-lo à morte e ele passou a ter um outro problema que é em relação à dor. Então, esses fatos
os resgates hospitalares que as vítimas hoje chegavam, às vezes, por tempo morto em hospital, hoje a gente consegue esse resgate mais rápido. As próprias indústrias, as sobrecargas, as máquinas de vibração, o tempo de trabalho, algumas operadoras, alguns tipos, geram situações que estressam mais o corpo humano do que estressava antes. E a gente hoje consegue entender que a dor, ela não é mais um sinal apenas de alerta. Ela é também, por exemplo, na dor aguda, eu tenho uma dor abdominal, eu tenho uma dor de dente, eu tenho uma dor de cabeça. Aquilo me faz procurar um atendimento médico porque a dor, ela é um sinal de alerta. A partir do momento que eu resolvi aquele problema e a dor persiste, eu tirei o risco de vida, tirei o risco de morte e a dor persiste, ela deixou de ser então um sinal de alerta e ela passou a ser um problema, a própria doença. Então, tecnicamente, a gente divide a dor aguda como uma dor que ela é definida de acordo com aquela patologia. Quebrei o braço, consertei o braço, resolveu o meu problema, a dor sumiu. Ela é uma dor definida, resolvida. Agora, quebrei o braço, tratei o braço, a minha dor persiste, a minha mão inchou, tive alguma complicação, ela passou a ter um tempo de duração maior do que o relacionado àquela patologia, ela passou a ser uma dor crônica. E a dor crônica, ela tem uma série de particularidades, né? Tem vários tipos de diagnóstico e cabe aos médicos conduzirem isso. Quando por exemplo, eu vou dar até o meu exemplo. Eu sou paciente do Dr. Bueno. Eu tive uma herpes zoster de uma forma muito agressiva, e eu fiquei internada, fiquei no CTI, enfim. Quando eu voltei do hospital, eu continuava com a sensação da dor nas minhas costas, e era uma coisa enlouquecedora, e comecei o tratamento. Isso é um tipo de dor, né? Que a herpes ocasionou isso, aí eu trato a nevralgia. Explica pra gente o que é nevralgia, para as pessoas compreenderem esse termo. Vamos então voltar um pouquinho e tentar ser o mais, vamos dizer assim, didático possível, fora dos termos médicos, né? A gente tem no nosso organismo uns nossos que a gente chama de receptores, de nervos, que fazem a interligação do nosso corpo com o nosso cérebro. Tudo que acontece no nosso organismo, a gente manda informação para o cérebro e o nosso HD, né, o nosso processador, eles nos informam. Então, por exemplo, eu tenho uma pressão na minha mão. Essa pressão ela é inócua, ela não está me gerando problema, mas o meu cérebro recebe essa informação através de uma transmissão, através de uma forma de mandar essa informação ao cérebro. E suponhamos que essa pressão que eu estou aqui, ela começou a causar uma lesão no meu tecido, está espremendo demais, é um beliscão. O cérebro entende que aquilo ali pode me trazer uma lesão. Então, aquele momento começou a doer para que eu tenha uma reação. A dor neurálgica, a dor neuropática que a gente está falando, e uma das dores neuropáticas é a nevralgia pós-herpética, é a nevralgia do nervo trigêmeo, é as dores relacionadas ao diabetes, as lesões relacionadas aos reumatismos, que fazem uma destruição ou uma lesão dos meus nervos que fazem a comunicação com o cérebro. Então, a nevralgia é quando o meu sistema de comunicação ele está falho, ele foi lesionado por algum motivo. De fato, o que acontece? Eu tenho um sistema de transmissão que uma formiguinha andando na minha mão, eu identifico que tem um probleminha, vou lá e tiro, é uma informação tátil. Eu tenho lá um spray de pimenta, arde, eu identifico uma sensação de ardência, eu limpo a minha mão. Eu tenho lá alguma coisa que me machucou a mão na manicure, prendi, eu tenho alguma coisa que me machuca, eu vou lá, identifico e procuro remover a causa. Então, quando esse sistema de condução está intacto, ele manda as informações precisas para o meu cérebro e o meu cérebro manda de volta uma reação. O problema da dor crônica é quando o meu cérebro não está ou recebendo a informação de maneira adequada, ou ele recebe a informação de maneira adequada, mas processa de maneira inadequada. Então, existem essas divisões.
A dor, vamos dizer assim, nociceptiva, a dor aguda, ela tem uma lesão, ela tem uma causa definida e o meu cérebro vai reagir. A dor neuropática, que é a nevralgia, ela não tem uma causa definida. O que acontece é que o meu sistema de condução, os meus fios que vão levar a informação até o cérebro, elas estão lesadas, ou anatomicamente ou funcionalmente. Essa que é a diferença. Então, às vezes, a gente tem uma maneira processual de dor diferente. Por exemplo, as pessoas falam muito em fibromialgia. Eu ia perguntar A fibromialgia, ela é uma lesão funcional do nosso sistema neurológico. Então, você faz ressonância, você faz tomografia, você faz exames de sangue e não aparece a causa. Isso é ruim. Foi muito tempo atrás chamado de dor psicogênica, que as pessoas, quando não descobrem a causa, falam, isso é da sua cabeça, né? Isso é psicológico. Mas, na verdade, a dor existe. E ela tem uma causa que a gente chama hoje de nociplástica, uma causa de funcionamento inadequado de algumas partes do sistema nervoso. Isso que a nevralgia é uma dor que dá em todo o corpo, não é isso? A nevralgia. Na fibromialgia. A fibromialgia, ela tem algumas características próprias. A grande maioria dos pacientes fibromiálgicos, vamos dizer assim, entre aspas, que nós recebemos, me perdoe, às vezes, não são fibromiálgicos. Às vezes eles vêm com diagnósticos porque não tiveram investigação adequada de algumas patologias. A fibromialgia, ela é uma patologia de exclusão. Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho um paciente teoricamente diabético, não tratou o diabetes, está com triglicerídeo alto, está obeso, tem uma vida sedentária, é fumante, não faz nada para melhorar o seu estilo de vida, e ele tem uma dor crônica e ele é taxado, às vezes, como fibromiálgico, a grande maioria das vezes não é. Ele tem uma patologia de base pouco investigada. Ele pode fazer ao longo do diabetes, ao longo do tempo que ele tem a dislipidemia, o colesterol, o triglicerídeo alto, algumas lesões em nervos específicos. E aí ele vai ter uma dor neuropática, não uma dor nociplástica, como, por exemplo, da fibromialgia. E me diz uma coisa, quando uma pessoa vai ao seu consultório, ela explica que tem uma determinada dor. Você investiga essa dor é multidisciplinar, ou seja, não é só um tratamento medicamentoso, como é que é o tratamento com... Isso também é muito interessante. As pessoas que trabalham com dor, a gente já está acostumado a receber um paciente, que eu costumo falar que ele é um paciente polimexido. Então, ele já passou por diversos outros colegas, ele já fez diversas outras terapias, e naquele momento que ele foi encaminhado a um clínico de dor, normalmente ele já tem muitos exames anteriores, até exames, repetitivos, que ele procura um colega, faz um exame, procura outro colega, faz outro exame. Então, ele já traz um calhamaço enorme de exames para a gente já tem o hábito de filtrar o que nos interessa, né? E, assim, eu, particularmente, eu não compro diagnóstico. Comprar que eu falo, eu vim encaminhado pelo doutor fulano e ele me mandou para cá porque eu tenho fibromialgia. Eu falo, calma, vamos reavaliar, vamos ver se realmente é fibromialgia. Existe uma série de critérios dentro do colégio americano, dentro do colégio europeu, já, vamos dizer assim, já com muitos exames, com muitos trabalhos investigativos, com muitas medicações em uso, e é mais fácil da gente adequar uma medicação ou pedir um pouquinho mais de exame só para complementar, mas essa investigação ela sempre vai ser feita num consultório de dor. Tem um protocolo? Existe algum? Porque parece... Eu nunca tinha ouvido falar de médico de dor. Fui ouvir quando aconteceu comigo o negócio da herpes. Me parece, assim, leigamente, é uma coisa nova, ou pelo menos que a gente não sabia que havia um médico específico de dor. Existe, já tem há muito tempo essa especialidade? Como eu falei, os protocolos eles são de serviços para serviços, né? Tá.
Eu tenho algumas pessoas que eu referencio para trabalhar. A clínica de dor ela é multidisciplinar. Seria bem interessante se a gente tivesse realmente, eu não tenho isso em Resende ainda, mas eu gostaria muito de ter pessoas que gostassem, que voltassem esse trabalho na fisioterapia, na fonoaudiologia, na nutrição, na psicologia, na educação física. Mas eu tenho alguns profissionais que eu costumo referenciar para que a gente dê continuidade a esses pacientes. O paciente de dor não é um paciente fácil. Como eu falei, às vezes eles já vêm com uma série de alterações psiquiátricas, porque as pessoas não acreditam que ele tem dor, porque a família às vezes acha que ele não está melhorando porque ele não quer, porque muitas vezes ele não consegue o tratamento adequado para ele na rede pública e às vezes também na rede privada, na saúde suplementar. Então é um paciente que naquele momento eu passei a ser mais um médico prescritor, com mais uma ideia, com mais um remédio, que muitas vezes para ele não vai funcionar. Porque, abre aspas, ele já tentou de tudo. E na maioria das vezes a gente consegue dar realmente alguns nortes, algumas orientações. O mais importante dentro dos protocolos da clínica de dor, e o que eu acho mais difícil, primeiro é a crença do paciente. E segundo, é ele seguir algumas coisas. E entre as coisas que a gente orienta eles, o mais difícil são as mudanças de hábitos. A gente vê que hábito é uma coisa incorporada na vida de algumas pessoas. Isso é muito difícil de mudar. E uma das outras coisas importantíssimas é a pessoa ter um norte. É comum a gente pegar, eu tenho um tratamento com o doutor fulano numa tendinite de ombro, eu tenho um tratamento com o doutor Beltrano numa tendinite de joelho, eu fui num outro médico, eu tenho um problema na coluna. Na verdade, ele é uma pessoa só. Ele não é um joelho, ele não é uma coluna, ele não é um cotovelo. E às vezes ele tem uma doença de base que não é tratada e que ele vai tratando sintomáticos. E não chega a conclusões nenhuma. E aí ele desanima no tratamento. Mas a gente ali na clínica de dor, a gente precisa colocar esse paciente como uma pessoa, uma coisa única, né? Sim. E dali a gente pode estar orientando ao endócrino, orientando ao cardiologista, orientando ao próprio neurocirurgião. Mas que essas terapias, elas têm que ter um norte. A gente trabalha com metas. Eu, pelo menos, gosto de perceber metas. Eu tenho pacientes que me falam assim, doutor, eu vim aqui que eu tenho muita dor, mas eu queria brincar com o meu neto. E as metas mudam, porque, como eu falei, a dor é subjetiva. Às vezes eu pego a paciente, e aí, tudo bem? Aí eu vejo no Facebook dela, ela com o neto, vejo no aniversário ela com o neto, vejo no Instagram ela com o neto. Melhorou? Não, não melhorei. Ué, mas a senhora me falou que queria brincar com o seu neto, eu estou vendo um monte... Ah, mas agora eu brinco com o meu neto. Então, essa foi a nossa meta. Qual que você quer agora? O que a gente pode buscar a partir de agora? Entendi. O que a gente vai tentar a partir de agora? Entendi. Né? E é isso. E também tem aquela, começou o exercício? Não. Por quê? Porque a fisioterapia está de férias. Mas, gente, vamos sentar ser independente. Tem várias ideias que a gente pode estar lançando. A pessoa tem que querer em algumas coisas também, né? Mas eu entendo o lado da depressão, entendo. É porque a dor, ela deprime. Sim. A dor deprime. E além de tirar a sua qualidade de vida, ela deprime, né? Na verdade, tecnicamente falando, ela acontece da seguinte maneira. É uma piada, né? O ovo ou a galinha que nasceu primeiro, né? A pessoa tem um quadro de dor, ela procura um tratamento, ela não melhorou, ela procura outro tratamento, ela não melhorou, e a dor, a partir do momento que ela não foi tratada e ela virou uma dor crônica, ela passou a ter uma série de alterações comportamentais nesse paciente. Porque o trajeto da dor, da periferia até o nosso cérebro, ele passa por uma parte emocional. Existe parte do nosso cérebro que lida com emoções. E o trajeto de dor passa por ali. Então, a partir do momento que ele não trabalhou a dor aguda ou a dor cronificou por uma série de coisas, ele passou a ter uma interferência direta em alguns centros de emoções. Então, a dor e a depressão é a mesma história. Veio a dor primeiro ou veio a depressão? O ovo ou a galinha? Mas a dor crônica
ela passou a ser um inferno na vida do doente. Ele arrancou. Sim. A gente vê idosos que não querem sair de casa porque tem dor. Ele não quer sair porque ele já reclamou tanto de dor, então ele não quer mais incomodar a família. Ele passou a achar que ele está atrapalhando um evento, então ele se isola. Tem uma série de sinais que a gente vai percebendo no dia a dia quando a gente lida com os pacientes com dor. E existe populações específicas que são mais vulneráveis à dor crônica? Sim, existe. Hoje os trabalhos eles mostram que uma série de doenças e uma série de outras situações não voltados especificamente a doenças, mas, por exemplo, a hábitos que podem gerar dor crônica. Eu costumo dizer que a dor maltratada é uma dor que vira dor crônica. Então, vamos lá. Eu tenho aquela paciente que, normalmente, ela trabalha fora, chega em casa, tem a jornada em casa, cuida do filho, do papagaio, do marido, da sogra, do cunhado, do amigo dela, de não sei quem. Então, ela tem tempo para tudo. Aí, numa lista de prioridades, ela tem tempo para tudo e ela é o final de fila. Ela não tem tempo para ela. Então, nesse meio período, ela tem uma dor nas costas, que ela releva, ela tem uma dor no ombro, que ela releva, ela começou com um problema no rim, que ela vai relevando, ela começou com a própria diabetes, que ela releva porque ela tem tempo para resolver tudo. Ela não está doente, ela está com açúcar alto, está com colesterol alto, está com um problema na coluna, mas ela aguenta. Então, ela não trata essa dor e essa dor vai se cronificar. Eu costumo dizer que a conta do cartão de crédito chega ali na frente. Pacientes obesos, pacientes tabagistas, pacientes que fazem uso excessivo de álcool, pacientes que têm diabetes mellitus, principalmente os tipo 2, não os jovens, porque são pacientes que toleram níveis glicêmicos mais altos. Pacientes obesos, sobrecargas articulares, os pacientes que muitas vezes têm populações de trabalho, por exemplo, trabalhos que trabalham com máquinas com vibração, longos períodos sentados, motoristas que também trabalham com vibrações em cabines de caminhão, são pacientes que têm uma propensão maior a desenvolver dor crônicas, as lesões relacionadas ao estímulo repetitivo, as pacientes que têm problemas do diabetes, os pacientes que têm problema de dislipidemia, os pacientes que têm problemas de síndromes metabólicas, que a gente vê muito isso, né? O tabaco, o cigarro, ele tem uma proteína muito grande, chamada citrulina, que desenvolve doenças articulares maiores nesses pacientes, né? E os pacientes imunodeprimidos, HIV, são grupos de pacientes que a gente sabe que já tem uma propensão maior a desenvolver a dor crônica. E as pessoas têm muita coisa da automedicação também. Não sei se acontece. Chega, começou uma dor, toma anti-inflamatório. Passou a dor, passa a dor. Aí fica um tempo sem a dor, vai tomar um anti-inflamatório novamente, porque a dor volta. E tem essas consequências. As pessoas acham que o anti-inflamatório é uma coisa que não tem consequência no organismo, e tem consequências no organismo. Sim, certamente. O anti-inflamatório, primeiro que ele é uma das medicações mais automedicadas no mundo. Não precisa de receita, as pessoas utilizam o anti-inflamatório para tudo, inclusive o anti-inflamatório é uma das causas de dor crônica, relacionadas à dor de cabeça, uma série de outras coisas. O anti-inflamatório utilizado de maneira inadequada, ele tem um preço lá na frente, tanto na parte gastrointestinal como na parte renal, de um modo geral. Mas assim, todo mundo, né, tem o ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco, acaba que orientam as pessoas eu uso essa medicação. Isso tem. Isso me família, ajuda. Então é uma coisa ótima. Mas o uso assim, prolongado de anti-inflamatório, ele realmente tem que ser observado e tem que ser acompanhado por um médico. Eu tenho algumas perguntas que as pessoas mandaram aqui. A Dulce Maria, ela gostaria de saber a respeito do adesivo de tirar dor. Se realmente existe adesivo de tirar dor. Interessante. A gente tem um cachorrinho aqui no carro enlouquecido. Eu pedi alguém para ver. Existe realmente alguns adesivos. Tem vários tipos de adesivos com vários fármacos. Não são todos iguais para tudo.
Então, como a gente falou, existem vários tipos de causa de dor e aí a gente vai dirigir o tratamento específico para aquelas causas, né? Sim. Mas assim, existem os adesivos que funcionam desde que indicado para as patologias de maneira correta, né? E existem também terapias não medicamentosas, mas feitas por outros profissionais, que são os tapings e as bandagens, que funcionam, de fato funcionam, desde que empregado o correto diagnóstico. E sempre passando antes para o médico, né? Exatamente, toda uma equipe preparada para isso. Exatamente. A Cristiane, de Salvador, amo sua terra. Com o estilo de vida, alimentação, sono, ela diz o seguinte, que ela dorme muito mal, e ela sente que isso influencia na frequência da dor dela, se isso faz sentido. Sim. Da mesma forma que a dor crônica ela interfere na parte emocional, na parte de depressão, o sono é uma das primeiras coisas, um dos primeiros sinais que se altera quando nós temos algumas patologias que geram dor crônica. O nosso ciclo circadiano, o ciclo hormonal do nosso organismo, ele tem algumas particularidades, né? Se a gente for parar para pensar, anteriormente, as famílias chegavam do trabalho, se reuniam na porta de casa, na varanda ou dentro de casa, faziam as refeições juntas e em determinados momentos, de uma determinada programação, outra, e a gente já ia dormir. Hoje nós sabemos que quanto mais próximo das 9h30, das 10 da noite, a gente buscar o nosso sono, é a melhor parte do ciclo circadiano hormonal que nós temos. O que acontece hoje é que o mundo mudou. Então nós temos bombardeio de televisão, bombardeio de telas LCD, celulares, notebooks, grandes TVs. Nós temos hoje barulhos urbanos que não existiam antigamente. Então, quantas vezes passa aquele carro bombando, ou a moto com aqueles sistemas muito barulhentos. E a gente passa, às vezes, à noite, sabendo que tem um cachorro latindo, um vizinho brigando, uma televisão ligada, a moto passando, a sirene do bombeiro, a luminosidade. Isso tudo interfere no sono. Existem algumas ideias que a radiação azul das telas da LCD, ela estimula o nosso cérebro como se fosse aquele período da madrugada que é o próximo ao despertar, então dá falsos alarmes no cérebro, né? Então o sono hoje é uma qualidade que deve ser buscado sempre para que a gente possa também tratar a dor adequadamente. A pergunta dela ela é bem persistente, viu? Vera Lúcia, do Rio de Janeiro. Faço uso da estatina todos os dias para combater o colesterol alto. Uso rogastatina de 5mg um ao dia. O senhor acha que a estatina é causadora das dores musculares, artrite e reumatismo? Pois na bula diz que elas têm efeitos colaterais. Sim, as estatinas elas podem causar dores musculares. Elas não são causas de reumatismo nem de artrite. Uma das complicações da utilização de determinadas estatinas é a mialgia, mas tem características especializadas que a gente consegue discutir em cima disso. O que é importante ela separar nisso daí, em relação a reumatismo, tudo isso, foi o que eu falei. A dor crônica, ela pode estar presente em síndromes metabólicas. E dentro das síndromes metabólicas, a dislipidemia, a hipertrigliceridemia, faz parte da síndrome metabólica. Mas a estatina não causa reumatismo, ela pode causar a mialgia propriamente dita, um dos efeitos colaterais até da estatina. Me diz uma coisa, quais são os desafios para o tratamento da dor no SUS? Porque, por exemplo, eu tenho o privilégio de poder ir num médico particular. E quem não tem esse privilégio, o que ele encontra de acolhimento nessa área no SUS? Olha, eu vou falar de um modo bem amplo, né? Nós, aqui na nossa região, eu realmente tive muita sorte, porque a maioria das pessoas que estavam em gestão sempre me apoiaram no tratamento em relação à dor. Obviamente, existem algumas deficiências, como também tem deficiências na saúde suplementar. O maior problema que a gente vê no SUS, propriamente dito,
na relação de medicamentos, que a gente tem a disponibilidade do governo e muitas vezes não são as melhores opções. E essas relações de medicamento, elas caem em situações burocráticas, que eles chamam de LME, de liberação de medicamentos de alto custo. Às vezes o medicamento nem é tão de alto custo assim, mas existem legislações que são difíceis de ser cumpridas. Difíceis não porque o sistema é inoperante, por causas burocráticas mesmo. Existe uma interferência, às vezes, de Estado, às vezes, uma parte do município, às vezes, uma parte federal. E essa interligação entre os três, vamos dizer assim, as três esferas, criam algumas dificuldades. Por exemplo, às vezes, para fornecimento de um medicamento por um Estado, eu preciso que a pessoa tenha um determinado exame com uma validade de 3 meses. E ele não consegue fazer esse exame dentro dessa validade. Sim. Às vezes eu preciso que o paciente tenha uma validade de um exame de 3 meses e eu preciso que ele tenha uma cobertura vacinal de tanto tempo. Então, isso vai ter uma variação muito grande entre as esferas estaduais, federais e municipais. No nosso município, desde que eu comecei a trabalhar com a clínica de dor, eu realmente vejo que existe um desejo do poder público municipal de fazer a clínica funcionar. Obviamente, eu tenho limitações em, às vezes, algumas distribuições de medicamentos, às vezes em determinados exames, mas, assim, a maior limitação que eu vejo é a burocracia na interligação das três esferas. É o que todo mundo reclama. Quem trabalha... É o que eu vejo. O que é artrite? Quais são os tipos mais comuns de artrite? Tá. Bom, eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta para a gente tentar ser um pouquinho mais específico. Tá. As pessoas precisam entender que nem toda artrite é um reumatismo, mas a grande maioria das doenças reumáticas cursam com artrites, certo? Vou dar um exemplo para a gente diferenciar. Sofri um acidente, tive uma perfuração, entrou um corpo estranho no meu joelho. Ou eu peguei uma doença sexualmente transmissível e fiz uma artrite séptica, com pus em determinado local. A artrite, ela é uma inflamação aguda de articulações. Então, toda articulação que tiver inflamada, ela é uma artrite. A artrose é quando essa artrite não foi tratada, ou foi tratado inadequadamente, ou a própria artrite já destruiu aquela articulação. Então virou uma artrose, é uma sequela daquela artrite. Agora, as doenças reumáticas, elas têm uma grande atuação inflamatória e elas geram uma série de artrites. Artrite, então, pode ser na mão, pode ser no joelho, pode ser no ombro, pode ser no quadril, pode ser no tornozelo. Toda articulação que estiver inflamada é uma artrite. Entendi. Agora, a gente precisa dividir dentro dos tipos de artrite quais são as doenças que estão implicadas naquele momento. Olha, eu não sabia disso. A Paula de Resende, ela pergunta o seguinte: quais os principais sintomas que indicam a presença de artrite? E aí, completa a Juliana de Pinheiral. Quais os fatores de risco para desenvolver artrite e se existe predisposição genética? Sim, vamos lá. Principais sintomas de artrite. Elas são os sintomas inflamatórios. Dor, calor, que é o aquecimento daquela região, e rubor, que é a tríade inflamatória clássica, né? A gente tem dor, o calor, aquela parte quente da articulação, a gente coloca a mão, está quente, o rubor, aquela parte vermelha, e muitas vezes o edema, né? Que é aquele inchaço. Essas são as tríades, assim, as partes mais importantes da artrite. Existem predisposições, sim, mas eu quero que as pessoas entendam que nem sempre são hereditárias, são genéticas. Vamos lá. Eu tenho normalmente uma irmã que tem artrite e eu também tenho. Se a gente vive na mesma região, se a gente tem os mesmos hábitos alimentares, se a gente tem as mesmas funções, eu posso ter uma parte genética com uma predisposição para desenvolver uma doença. Mas eu tenho gêmeos que moram em regiões diferentes
com funções diferentes, com hábitos de vida diferentes. Um tem artrite e o outro não tem, que são gêmeos idênticos. Então, situações como a gente já falou, obesidade, aumento da gordura, do colesterol, do lipídio, diabetes, menopausa, sobrepausa, necessariamente não. Mas existem estatísticas de doenças que são mais comuns em mulheres relacionadas à parte hormonal, que é diferente entre homem e mulher. Então, por exemplo, lamentavelmente, as mulheres são mais suscetíveis à dor de cabeça por causa do estrogênio, que tem mais do que nos homens. Os homens são mais suscetíveis às dores, por exemplo, de espondilite, que é uma inflamação da coluna, 90%, 95% em homens, 5% em mulheres. A fibromialgia é 4 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Eu ouço mulher falar que tem fibromialgia, engraçado. Não, eu tenho pacientes homens. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem essa parte hormonal. O que acontece na menopausa é que algumas doenças reumáticas, elas têm uma prevalência maior na parte menopausada da mulher. Então, a osteoartrite, ela tem uma prevalência maior após a menopausa. Existem alguns casos, por exemplo, artrite reumatoide, 35, 45 anos é o prazo que começa a aparecer, né? Então, essa parte hormonal não é a menopausa em si, é a prevalência de determinados grupos de doença, que a gente vai ver essa diferenciação. Estou chocada. Quais os tratamentos? Ana Maria de Itatiaia. Qual é a diferença entre artrite? Ela diz o seguinte, que na família dela tem várias pessoas com várias coisas. Então, ela diz qual é a diferença entre artrite reumatoide, osteoartrite e outras formas menos comuns de artrite. Porque na minha casa parece que todos têm artrite. Vamos lá. Essa pergunta é interessante. Os sintomas vão ser os mesmos, né? Os sintomas vão ser semelhantes em relação à dor articular, ao quadro de dor generalizado de várias articulações. Mas vamos lá. A artrite reumatoide é uma doença específica, autoimune, onde o nosso organismo produz um anticorpo contra nós mesmos. Estou falando de um modo bem para leigos. Então, a osteoartrite, eu não tenho esse fator autoimune, mas eu tenho uma doença inflamatória que também acontece, mas é diferente da artrite reumatoide, porque eu não tenho um fator específico. Agora, por exemplo, artrite de um modo geral, o lúpus pode dar uma parte articular, a artrite reumatoide pode ter um problema articular, a osteoartrite pode ter um problema articular, a psoríase pode dar um problema articular, nós temos artrite psoriásica, hepatites pode dar artrites reativas, HIV pode dar artrites reativas. Então, quer dizer, todas as vezes que eu desenvolvo um problema, vamos dizer assim, de defesa, um problema imunológico ou um problema inflamatório, que eu tenho um comprometimento articular, eu vou ter uma artrite. A gonorreia, blenorragia, uma doença sexualmente transmissível, pode cursar com artrite. Enfim, ela tem uma série de coisas. A febre reumática, que acontece por infecções por streptococcus, que é uma bactéria, pode cursar com artrite. Então, quer dizer, elas são diferentes. O fato de uma família ter várias pessoas com artrite não significa que as causas sejam as mesmas. Aí ele tem que saber diferenciar isso daí. O tratamento de artrite é sempre medicamentoso ou existe também multidisciplinar, como você disse, no caso da dor? O tratamento da artrite, como qualquer tratamento de dor, ele é multidisciplinar. Existem muitas medidas não medicamentosas que são muito importantes para a gente tratar a artrite. Por exemplo, o ser humano, de um modo geral, ele é feito para estar em movimento. Então, hoje, nós temos um sedentarismo muito maior do que era. Antigamente, eu levantava para trocar o canal da TV. Hoje, eu tenho um controle. Antigamente, eu levantava para abrir uma porta. Hoje, eu olho no meu celular, vejo se tem uma pessoa na porta que eu conheço. Então, pelo sistema de câmera, eu já abro ou fecho o portão. Antigamente, eu tinha que trocar uma série de coisas em casa. Hoje, eu falo Alexia, Bixby, uma série de inteligências artificiais. Então, eu fico muito mais parado do que eu já era.
Antigamente eu subia muito mais escada, hoje eu tenho os elevadores, hoje eu tenho escada rolante. Então a gente vê que as pessoas hoje estão muito mais sedentárias do que já foram. Os hábitos alimentares muito mais industrializados, produtos químicos que a gente utiliza no dia a dia, suplementos alimentares, uma série de coisas faz com que a gente mude esses hábitos. Então, por exemplo, a atividade física ela é importantíssima para a gente tratar qualquer tipo de dor crônica. Ela é fundamental. A única maneira que o nosso organismo tem de produzir endorfinas, que é uma substância que nos dá prazer, é com atividade física e com sexo. Então, chocolate também. Isso não, mas é uma outra situação, né? Mas assim, a atividade física ela é fundamental. Mudanças de hábitos são fundamentais. Perda de peso, diminuir o tabagismo, diminuir o consumo alcoólico, diminuir a alimentação industrializada com gorduras trans, atividades de meditação, natação, acupuntura. Existe uma série de coisas que nós podemos fazer não medicamentoso. Claro, o medicamento vai me ajudar a tirar da crise, mas as pessoas não podem depositar no medicamento o tratamento único e abandonar as coisas de suporte. As pessoas fazem isso. Me diz uma coisa, a Sônia de Volta Redonda. Quais são os sinais de alerta para os pacientes que indicam que que a artrite pode estar piorando? Porque ela diz o seguinte, que de um dia para o outro, o marido dela tem artrite. Ele deu uma piorada enorme e que até então estava... Se tem alguma coisa que starta isso? Sim. Eu costumo falar para as pessoas que, vamos dizer assim, a pessoa que tem uma doença inflamatória, vamos usar essa caneca aqui. Eu estou com um pouquinho de água aqui, que é o meu relacionamento normal com o meu organismo. Quando eu tenho uma doença inflamatória, eu já tenho o meu limiar de inflamação exacerbado. Então, às vezes, uma infecção urinária comum em mulher, uma cistite, um corrimento comum em mulher, não necessariamente doenças sexuais, mas assim, um corrimento comum, toda mulher tem. Às vezes você está estressada, às vezes mudou um pouquinho, às vezes é o ciclo menstrual, apareceu um corrimentozinho. Às vezes você tomou uma vacina, às vezes você fez um tratamento dentário, coisas assim normais do dia a dia, mas se você já tem o seu pilar inflamatório exacerbado, você praticamente entorna o caldo, né? E pode piorar, né? As doenças relacionadas ao estresse pioram muito os quadros de dor crônica, porque ele já produz substâncias ruins. Com estresse, ele aumenta ainda mais a produção dessas substâncias. Então, os fatores que a gente tem que ver, e a gente precisa ter assim, um bom detetive de nós mesmos, são coisas triviais. Às vezes eu estou muito bem, obrigado, eu fui, sei lá, fazer a barba, machuquei o rosto. Ou eu fui na manicure, arranquei um pedacinho do meu dedo. Ou eu fui fazer um tratamento qualquer, tomei uma vacina que eu deveria tomar, e não é para não deixar de tomar, mas tomei uma vacina, a vacina por si só já gera uma reação inflamatória para você ter a sua imunidade. Então é muito dinâmico isso, sabe, Patrícia? É muito difícil a gente especificar. Mas normalmente os meus pacientes, eu sempre falo, olha, você hoje está num nível legal, vamos observar isso, vamos observar aquilo. A alimentação tem influência nisso, porque as pessoas também falam muito assim, eu vou tomar cápsula de cúrcuma, porque a cápsula de cúrcuma, açafrão da terra é anti-inflamatório, aí eu mando fazer um monte de cápsula de cúrcuma, eu tomo cápsula de cúrcuma até ficar amarela. A alimentação, sim, ela tem algumas influências, como a gente já falou, existem alguns alimentos que são gatilhos para a dor, né? Determinados pacientes, por exemplo, enxaquecosos, que a gente tem quadros de migrânia, determinados alimentos, eles são gatilhos. Por exemplo, figo, aqueles doces de figo em caldas. Muitas pessoas às vezes não observam, tem dor de cabeça. Aspargo, alcaparras, como é que eu vou te dizer? Eu esqueci o nome. Determinados condimentos que são mais picantes podem desenvolver quadros de enxaqueca, podem desenvolver alguns outros quadros de dores também miofacial, que são contraturas musculares, o chocolate meio amargo.
vinho tinto, existe uma série, a própria cafeína, né, de algumas pessoas que tomam uma grande quantidade de café, alguns energéticos que fazem a aceleração do nosso metabolismo, eles podem desenvolver dor, sim, tá? Podem desenvolver dor. A alimentação balanceada dificilmente vai fazer isso, né? Mas eu falo balanceada mesmo, rico em fibras, rico em legumes, determinados alimentos a gente deve realmente evitar, né? Mas, como eu falei no começo, essa subjetividade cabe a cada um de nós ver, né, o que faz bem. Não tem uma fórmula única, né? Não tem uma fórmula única, é muito subjetivo, realmente. A gente estava conversando sobre um projeto que você tem, que inclusive você está apresentando, levando para outras cidades. Eu queria que você me contasse do teu projeto. Não, isso é interessante, porque, na verdade, eu fiquei um pouco surpreso com isso, né? Quando eu terminei o meu TCC, né, o meu programa de graduação lá no Instituto de Pesquisa Sírio-Libanês, eu recebi uma ligação, que eu publiquei um trabalho, eu recebi uma ligação, confesso que eu fui extremamente grosseiro com a pessoa, porque eu estava trabalhando, recebo uma ligação em inglês, e a pessoa me convidando para ir para um fórum mundial de dor por causa de um trabalho que eu apresentei no Sírio-Libanês. Pô, sou brasileiro, né? Falei, isso pode ser pegadinha, alguma brincadeira, né? Alguma coisa assim. E aí, logo depois dessa ligação, uma outra pessoa me ligou e perguntou se eu tinha falado, até fico envergonhado com isso, com um doutor que na época ele chamava Conray, eu não me lembro o primeiro nome dele, e ele era o presidente do fórum e estava me convidando para esse fórum. Eu falei, rapaz, primeira coisa, pede desculpa para ele, porque eu achei que era brincadeira. Pô, estou em Resende. Né? A gente está no interior, tem tantos hospitais de ponto, Einstein, o Sírio, o Hospital das Clínicas de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, UERJ, Fundão. Pô, eu tenho a Fernando, né, para fazer um negócio desse. Então eu fiquei meio assim, eu não respondi adequadamente. Depois no e-mail eu vi que esse projeto que nós desenvolvemos, e esse projeto foi até bem feito aqui em Resende, ele foi chamado depois de terceira idade ativa, é um projeto onde a gente consegue fazer esse resgate social. Porque, vamos lá, a maioria das pessoas que tem dor crônica, eles estão com um pouquinho mais de idade. Então, eles já deixaram de ser o arrimo de família, ou alguns até ainda são. Eles se isolam, eles deixam de sair, eles deixam de fazer algumas coisas, deixam de trabalhar pela dor. No momento que ele precisa de um suporte financeiro, ele deixou de ter, porque às vezes a aposentadoria não é suficiente para isso. E a gente começou a desenvolver um trabalho onde a gente desocupava ou abria vaga nos centros de reabilitação, porque eles estão sempre muito demandados, muito cheios, e passamos a ocupar as praças, onde nós temos aí um monte de praças com equipamentos próprios para atividade física da terceira idade, mas a gente não tem, às vezes, uma orientação adequada para essa utilização. E a gente vê muitas pessoas mexendo nos equipamentos, Exato. Mas tem que ter uma... Então a gente começou a desenvolver um trabalho onde eu fazia uma explanação mensal para os participantes, a gente cadastrava, e é um trabalho que a gente consegue desenvolver junto com os agentes comunitários de saúde, junto com as pessoas dos programas de saúde das famílias, para cadastrar essas famílias, ver quem tem dor crônica, ver quem está frequentando o tratamento, quem está tomando adequadamente a medicação, quem está fazendo a atividade física. E nesse mundo a gente começou a fazer essa integração de buscar o tratamento, buscar a atividade física, orientar a atividade física, trabalhar com o educador físico. E eu hoje, como eu vi que esse deu um bom funcionamento, e depois veio a pandemia, veio uma série de mudanças no mundo que impediram da gente manter esse trabalho, né? Então, eu leciono numa universidade local, uma universidade que eu gosto muito. Posso falar, não tem... Eu leciono lá na Unidom Bosco, e a gente está tentando, junto com a universidade, que tem a faculdade de educação física, tem a faculdade de enfermagem, tem a faculdade de psicologia. Em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir abrir outros cursos, né? A gente está buscando, junto à iniciativa privada, a saúde suplementar, ou até a iniciativa pública, né, a saúde pública,
reiniciar esse trabalho dentro da universidade, onde eu vou ter a ação dos alunos, a coordenação dos professores que vão orientar esses alunos, e a gente iniciar um trabalho piloto para recolocar esse trabalho piloto nos bairros próximos aos idosos, para ele não precisar se deslocar, para não precisar gastar o transporte público, para tentar desafogar os sistemas de fisioterapia que estão sobrecarregados. Sim. Mas isso demanda um pouco de investimento, né? E esse investimento pode ser feito até por empresas. Nós temos muitos pacientes de empresas que têm plano de saúde, mas que não conseguem, às vezes, um grupo que oriente adequadamente esse trabalho de reabilitação em dor crônica. E esse projeto, eu até agradeço a sua pergunta, porque a gente tem disponibilidade de expandir, de conversar quem tem interesse, de entender o projeto e, quem sabe, até entrar como parceiro juntos com a gente. Importante isso para a população mais carente. Temos novos prefeitos eleitos, né? Tande, temos o prefeito Caio. É um projeto legal para trazer para as cidades, né? É um projeto que a gente sabe que tem resultado. Isso é comprovado, tanto foi comprovado que nós levamos no Fórum Mundial de Dor. Eu já fui a algumas capitais implantar esse projeto. E a gente, assim, sabe que no município de Resende teve efetividade. Nós conseguimos esvaziar um pouco o centro de reabilitação. Veja bem, isso eu estou falando porque quando nós estávamos à frente disso, né? E a gente não só conseguia fazer esse trabalho funcionar, como eu tenho certeza que as pessoas que participaram do projeto, nós tivemos idosos que iniciaram relacionamentos, nós tivemos idosos que casaram de novo, não sei se isso foi bom ou ruim, mas saíram daquela vertente de isolamento social, daquela depressão. Nós tivemos idosos que aprenderam a exercitar. E uma das coisas do projeto que a gente vai trabalhar, como eu falei, dentro de uma universidade, é no sentido de educar para que ele seja independente. Uma das coisas que eu tenho, às vezes, um pouquinho de dificuldade, é de mostrar para esse paciente de dor crônica que não é que o fisioterapeuta está de férias no posto ou na unidade de saúde suplementar dele, que ele tem que deixar de fazer exercício. Ao contrário, aquilo é para ele. Então ele precisa aprender a fazer essa atividade para que ele tenha a proatividade de fazer o exercício que é bom para ele, dali para frente. Ele não precisa ficar dependendo do fisioterapeuta, dependendo do educador físico. Claro que esses profissionais são extremamente importantes, mas como eles não vão dar conta do mundo inteiro. Então, a gente tem pessoas que a gente pode delegar a função dele auto-exercitar, dele auto-alongar. Os fisioterapeutas daqui da cidade são ótimos, eles ensinam a alongar, mas só que a pessoa não pode ficar dependente, vamos dizer assim, do TENS, do choquinho ou daquela luz quente. Aquilo é uma das formas de terapia, mas o objetivo é que ele use outras formas para que ele seja independente, para que ele não precise ficar retornando ao centro de reabilitação, porque, como o próprio nome diz, precisa dar vaga para pessoas que precisam reabilitar. Sim, né? sim. Então, e a ideia de botar nos bairros é muito bacana. Essa ideia do projeto é exatamente a gente esfriar o centro de reabilitação, trazer economia para o setor público e colocar esses vários locais que foram feitos investimentos públicos de equipamento de maneira funcional, que eles funcionem adequadamente. E é uma verdade, porque você, às vezes, as pessoas devem reparar isso, naquelas pracinhas que tem aqueles equipamentos de ginástica. A gente vê as pessoas usando equipamentos de ginástica, mas você não vê ninguém coordenando. A gente não sabe se a pessoa vai melhorar ou não, até com determinados exercícios que fazem. E você podendo fazer isso nos bairros, nas praças, realmente é uma... Eu acho que, além de tudo, a gente... ocupando esses espaços com pessoas mais experientes, com pessoas, vamos dizer assim, idosas que estão fazendo exercício, a gente também indiretamente minimiza o uso inadequado da praça, às vezes por jovens, né? Com algumas atividades não muito propícias, né? Então, o fato desses lugares estarem ocupados, a gente também cria essa ambientação
vamos dizer assim, né? E esse projeto, como é que as pessoas, a prefeitura, o público, o setor privado, como é que entra em contato com você? Então, a gente tem a universidade, né, que eu sempre quero amparar isso dentro de uma universidade, até por uma questão legal, de prestação de contas, da gente sair daquela coisa, né, que às vezes no Brasil a gente fica muito desconfiado de uma série de coisas, né? Então a gente está com esse projeto na Unidom Bosco e a gente vai tentamos esse ano, não deu certo por uma série de ingerências, a gente vai tentar manter esse projeto vivo lá e educar os estudantes, e junto com a universidade, criar uma maneira de receber essa verba, ou do ente público, ou de empresas privadas que tenham interesse em trabalhar junto conosco, até para que esse projeto possa ser uma forma piloto. A gente pode estar melhorando ele para desenvolver em outras áreas, em outras situações. Muito bacana. Me diz uma coisa, doutor Fernando, o senhor atende aonde em Resende? Você atende na rede pública, na particular? Eu sou funcionário público da Prefeitura de Resende desde 94, atendo na Santa Casa de Misericórdia na parte de ambulatório de dor e atualmente eu também atendo na Cidade Alegria, no posto de saúde. A ideia é que eu faça o atendimento da parte de dor crônica e algumas coisas de reumatologia a gente acaba vendo, né? E assim, talvez venha não sei como vai ser essa projeção do Hospital do Câncer, mas a gente fala em dor crônica, é importante lembrar da dor oncológica. A dor oncológica é um dos grandes receios das pessoas que têm câncer, não é nem a doença, mas é a dor. O que vai ser de mim nesse sentido? E a gente hoje tem muita tecnologia para tratar esse tipo de coisa. A dor, ela tem algumas coisas propostas pela OMS, que são os degraus que a gente segue, e tem a medicina intervencionista em dor hoje, que a gente consegue resultados bastante interessantes com alguns equipamentos. São dispendiosos, eu reconheço, mas a saúde suplementar dá para fazer. Já fiz alguns na rede pública, né? Existem as referências, as contra-referências. Dá para fazer um trabalho bem legal em relação à intervenção em dor. Ai, bacana isso. E me diz uma pergunta aqui que eu tinha te perguntado, Ana Maria, essa de Resende. Se criança tem dor crônica? Tem. Tem? Tem. Crianças têm dor crônicas. Às vezes a criança, ela por si só, ela arruma uma maneira de balancear isso, né? Mas existem algumas coisas que a gente deve observar. O corpo fala, as crianças isoladas, as crianças que têm um fechamento muito grande, as crianças às vezes que são agressivas, elas têm determinados tipos de dor. É comum na dor de cabeça em criança. Existe uma dor chamada enxaqueca abdominal em criança, que é comum. Temos alguns reumatismos comuns em crianças. A própria neuropatia diabética pode acontecer em criança. Alguns tumores, alguns cânceres são específicos para a criança. Algumas cirurgias, que são cirurgias que podem acontecer por trauma, gera dor também em criança. E existe uma estatística grande de dor crônica em criança, lamentavelmente, porque os adultos não acreditam que a criança tem dor. Então, eles chamavam de dor do crescimento, né? Antigamente a dor do crescimento é uma dor real, ela existe realmente. Mas eu digo assim, eu falo em relação à dor crônica, porque às vezes a criança vai mal na escola, às vezes sofre determinados tipos de dor e a pessoa não acredita, então a criança não consegue evoluir com aquilo ali. Às vezes as pessoas falam, que isso, criança não sente essas coisas. Não, criança sente dor e a gente precisa estar atento a determinadas situações. Existem as distrofias simpáticas, alterações do sistema nervoso autônomo, que pode acontecer em criança. É mais difícil de tratar, inclusive a criança tem picos de crescimento, mas a criança também é portadora de dor e a gente deve acreditar. Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, que independente do tempo que a gente trabalha com dor, qualquer profissional de saúde, ele tem que entender que dor é o que o paciente diz que tem no momento que tem.
Aí cabe a cada profissional dissecar isso daí e ver a maneira como vai encaminhar o tratamento para esses pacientes. Mais uma pergunta aqui que ficou: existe cirurgia para artrite? Existe tratamento para artrite que pode envolver cirurgias. Eu imagino que seja quando a pessoa já tem sei lá, algum problema. Eu já vi uma tia minha que tinha isso aqui, que ficava todo... Então, eu sempre gosto de abrir um pouquinho o leque. Por exemplo, as pessoas com osteoartrite, às vezes tem um dedo engatilho. É aquele dedo que fecha e a pessoa não consegue abrir. Aí abre, dá um estalido e abre. Isso é comum em determinadas doenças reumáticas. Então, a cirurgia é para corrigir o dedo engatilho. Às vezes nós temos um derrame articular com pus ou um derrame articular com algumas alterações inflamatórias. Por exemplo, a gota, a artrite gotosa, que tem cristais de ácido úrico naquela articulação. Então, a gente faria uma cirurgia higiênica para limpar aquela articulação. Às vezes, a artrose, que já tem a deteriorização de uma articulação do quadril, a gente tem cirurgias para trocar aquela parte que não vai ter cura. Mas, assim, elas são específicas de caso a caso, né? O mais importante é ter um diagnóstico conclusivo para que o tratamento seja bem indicado. Primeira coisa, né? Exatamente. Queria que você desse um recado para quem está assistindo sobre o que a gente conversou, sobre dor, quais os primeiros caminhos, procurar um médico, não se automedicar, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a oportunidade. Espero que eu tenha conseguido passar algum recado para as pessoas. É uma área que eu realmente gosto de trabalhar, é uma área que me fascina, é uma área que a gente está sempre estudando, sempre buscando coisas novas. Eu costumo dizer nos locais que eu já trabalhei que aquela frase, isso é assim mesmo, nunca vai colar para mim. Então a gente sempre vai estar buscando alguma maneira nova. É uma área que ela é absolutamente individualizada e multidisciplinar. Então o recado que eu sempre dou para vocês é: não menosprezem a dor. Não se sintam um super-homem, eu vou suportando a dor. Ela vai cronificar e vai chegar num ponto que você vai precisar de ajuda. Existem muitos profissionais capacitados a lidar com dor. A dor hoje ela passou a ser olhada de uma maneira muito diferente dentro da área médica, dentro da área de saúde. Antigamente a gente media a pressão, a gente via temperatura, a gente via frequência cardíaca e a gente hoje tem a dor como um sinal vital que deve ser mensurado nos hospitais. Existem muitas maneiras de tratar a dor. Obviamente existem as suas limitações financeiras, as limitações dentro das operadoras de saúde, as limitações dentro da saúde pública e da saúde suplementar. Mas assim, o recado que eu dou é: não desista. Siga. Tem uma solução. Se não for comigo, vai aparecer uma outra pessoa que vai entender. Ninguém é perfeito, às vezes a gente não consegue ver tudo. Mas não desista. Desistir é entregar os pontos. Entregar os pontos é ser derrotado. Então, para tratar dor, a gente tem que ter esperança sempre, tem que seguir em frente. E assim, não existem medidas curativas, mas existem medidas que podem melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Muito obrigada pela entrevista, foi extremamente esclarecedora. Gente, eu vim com um monte de perguntas aqui e no decorrer ele já foi explicando todas elas. Porque muita coisa também eu não tinha ideia, eu acho que todo mundo saiu daqui com muita informação importante. Obrigada. Não, prazer. Pela gentileza. Obrigado. Muito Se obrigada. quiserem outro dia conversar alguns temas específicos, eu tenho o maior prazer em vir aqui. Eu tenho um colega aqui na região, o Cláudio, ele é de Volta Redonda, um cara extremamente competente, pode vir discutir com a gente aqui também. Temos os reumatologistas da cidade, tem um grupo aqui muito legal, temos o pessoal da fisioterapia. E assim, a gente vai estar sempre disposto a conversar sobre isso, que é uma coisa que é agradável, né? É muito agradável. E é importante esse conhecimento, para as pessoas. Agradeço mais uma vez sua presença aqui, agradeço a todos que estão assistindo a gente. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem as perguntas para mim, que eu vou encaminhar para o Dr. Fernando. Obrigado por assistirem. Depois eu vou botar os cortes também, para quem não pôde assistir completo. Vale a pena, uma entrevista
muito esclarecedora, com muito conhecimento. Foi um prazerzão. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Beijo, gente. Boa noite.